Janones desmonta a estratégia de Eduardo Bolsonaro e deputado passa vergonha. Desde a manhã de ontem, terça-feira, o principal assunto das redes e do mundo político tem sido o anúncio do deputado federal Eduardo Bolsonaro de que vai se licenciar do mandato e permanecer nos Estados Unidos para lutar contra a Gestapo de Alexandre de Moraes, em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas Eduardo Bolsonaro tem ocupado os principais assuntos não porque haja uma comoção no Brasil e as pessoas, de fato, estejam preocupadas com o sistema democrático no país, mas justamente pelo contrário, visto que as alegações de Eduardo não encontram base na realidade. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro e a claque bolsonarista afirmam que o Brasil vive uma ditadura, mas fazem essa denúncia na CNN Brasil, filial do canal estadunidense, e no último domingo realizaram manifestação no Rio de Janeiro sem qualquer tipo de constrangimento por parte de forças policiais ou similares. Nessa quarta-feira, o deputado federal André Janones deu mais um exemplo de como as alegações de Eduardo Bolsonaro são risíveis e sem pé na realidade. Para tanto, Janones resgatou o tweet de Eduardo, onde ele questionava o pedido de asilo político do parlamentar Jean Willis. Aí tem aqui o coisa do Janones. O deputado Bananinha apresenta sinais de surtos e começa a se incriminar nas redes. Até ele quer saber sobre a fuga dele próprio. Explica pra gente, Bananinha, se não deve nada, por que fugir? Né? Fazendo ali menção a quando o Jean Willis fugiu, não fugiu não, né? Ele saiu do país mesmo que ele estava sendo ameaçado de morte. É completamente diferente. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. O ex-deputado Jean Willis usou as redes sociais para refutar comparações sobre sua saída do Brasil e a decisão de Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos. O filho do ex-presidente anunciou na terça-feira que se licenciaria da Câmara e não retornaria ao país. Willis deixou o Brasil em 2019 após ser reeleito devido a ameaças de bolsonaristas. Seu autoexílio foi recomendado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Já Eduardo alega fugir de uma suposta ditadura do judiciário. Ditadura do judiciário, onde pode simplesmente denunciar essa ditadura do judiciário, levando 20 mil pessoas em Copacabana e ninguém é preso. Ou seja, não há ditadura do judiciário, caralho. Tem a lei sendo cumprida e pessoas estão sendo presas. Pessoas que sempre contaram com a impunidade. Então não é a ditadura, é você que está sendo confrontado sobre os seus privilégios. Não há comparação, que aqui é o Jean Willis falando, né? Não há comparação. Eu não devia nada à justiça. Meu exílio foi recomendado pela CIDH devido a ameaças comprovadas. Existia um plano para me matar. Esse canalha se licenciou para conspirar contra o STF. E é exatamente isso. E se diz ainda um patriota, né? O cara foge do Brasil, abandona o mandato dele para ficar conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos, né? Azucrinando, gostei dessa palavra, o presidente norte-americano. Não merece ser azucrinado mesmo. Tá certo, você se merece. A polêmica surgiu após uma matéria da Folha afirmar que Eduardo repete argumentos de Jean Willis. O ex-deputado rebateu, destacando que nunca respondeu a processos, enquanto Eduardo é investigado por crime de lesa pátria. O PT acusa Eduardo de fornecer informações a autoridades dos Estados Unidos e articular medidas contra o Brasil, como sanções econômicas e ataques ao ministro Alexandre de Moraes. A Folha comparou essa ofensiva à atuação de Willis no exterior contra Bolsonaro, mas o ex-deputado rejeitou a equivalência, afirmando que sempre defendeu a democracia. O Jean Willis cria uma narrativa de perseguição política, certo? Vira ativista internacional. É a vitimização máxima, certo? Até, olha, não estranhe se ele pedir refúgio. Não estranhe, porque ele é concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de grupo social ou opiniões políticas. E quem que dá as diretrizes globais para o refúgio? A Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que ele vai virar, o Jean Willis? Ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Ele sai de ser um pária no Brasil para virar um pseudo-herói lá fora. Só que pior, ele vai ser remunerado em dólar. Então, na verdade, a galera da direita tá achando o máximo, se ferrou, porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior. Ele literalmente está dando um beijo no ombro para o Brasil e está lacrando e vai se dar bem ganhando em euro. Quanta merda, Coppola.
Tu devia muito que se fuder mesmo, meu amigo. Bora. Jean Willis no X. No fundo, essa falsa simetria entre o licenciamento de um deputado para ir conspirar nos Estados Unidos, que é o que o Coppola está denunciando do Jean Willis, mas quem fez foi Eduardo Bolsonaro, e o exílio forçado de outro por reais ameaças de morte, comparação esdrúxula que apaga o horrível ano de 2018 e o peso do assassinato de Marielle Franco em nossas vidas. Verdade, imagina, Marielle tinha acabado de ser assassinado, Jean Willis, um outro parlamentar, sendo ameaçado. Porra, eu ficaria com medo, tu não ficaria com medo? Sendo do mesmo partido? Caralho que não. É uma expressão da homofobia social e estrutural. Quem ousa banalizar o plano para assassinar Lula? Ninguém. Mas querem comprar a fuga do membro de uma família de criminosos com exílio. Querem comparar a fuga de um membro de uma família de criminosos com o exílio forçado de um ativista decente, honesto e honrado. Se ele falando dele mesmo. Ok. Ok. Ele tem esse direito.